Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero iniciar uma série aqui no canal sobre alguns conceitos básicos ali do React, certo? E aí a gente vai começar pelo o que são componentes, né? O que é um componente em React, né? Então, o intuito desses vídeos aqui é para quem está iniciando no React ali, quer entender um pouco mais ali os conceitos básicos ali do framework, né? Da lib, né? Tem gente que chama de lib, tem gente que chama de framework, depende do seu ponto de vista. Mas tem alguns conceitos ali que são bastante importantes ali a gente entender. Por exemplo, componentes, props e states. Eu considero assim os três mais importantes para a gente entender bem, né? Ter um conhecimento bem sólido nesses três, porque depois todo o restante que a gente for aprender no React fica mais simples, né? Tendo essa base sólida. Eu vou partir do pressuposto aqui nesses vídeos que você já tem um certo conhecimento de HTML, certo? HTML e JavaScript também. Se você não tiver e quiser que eu faça alguns vídeos ali mais básicos sobre JavaScript e HTML, deixa nos comentários aí que eu vou preparando também esse material, beleza? Bom, bora lá. Mas antes de mais nada, né? O que é um componente em React? Quando a gente cria algum projeto em React, a gente sempre vai ter um arquivo principal, que geralmente vai ser o app, igual nesse caso aqui, a gente tem aqui o app.tsx, tsx porque a gente está utilizando TypeScript, tá? Se você estiver utilizando JavaScript, vai ser .js. Bom, esse arquivo é a porta de entrada do nosso projeto, certo? Então, será nesse arquivo aqui que serão divididas as nossas rotas. Por exemplo, se você acessar lá localhost, dois pontos, localhost porta 3000, né, barra, por exemplo, user ou users. Qual que é o componente que tem que exibir na tela nessa rota? Isso é uma rota, certo? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui barra users, né? Aqui não vou dar enter aqui porque essa rota não existe na nossa aplicação, mas ou então barra login, né? O que tem que ser exibido aqui em tela quando o usuário estiver nessa rota, certo? Isso são rotas aqui da nossa aplicação. E aí, tudo isso vai estar sempre configurado aqui no nosso arquivo de app, certo? Bom, mas tá, falei, mas o que é, né, um componente em React? Vamos para um conceito básico aqui de JavaScript, por exemplo. Na verdade, né, de linguagem de programação em geral. Vamos criar uma função, chama soma, que ela vai receber um valor. Vai receber A, que vai ser o número. Aqui é só tipagem, tá? Para você que nunca utilizou JavaScript, TypeScript, não se assuste. Estou só falando que a variável A ali, o parâmetro A, ele é do tipo number. E uma variável B, que é do tipo number também. E aqui eu vou dar um return de A mais B. E aqui embaixo eu posso dar um console passando, por exemplo, 1 e 2. Então eu espero que aqui ele vai me exibir 3, né? 1 mais 2. Beleza. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma função bem simples, que ela recebe dois parâmetros e retorna um valor, né? Então, nesse caso aqui, retorna a soma dos dois valores, dos dois parâmetros. Um componente em React nada mais é do que isso aqui. É uma função também, se você reparar bem aqui em cima, é uma função, que chama app nesse caso, e ela retorna, só que em vez de retornar um valor simples assim, ela retorna um elemento HTML. Né? Tá retornando um elemento aqui, lembra desse detalhe, né? Que é importante, tem que sempre retornar um. Igual no caso aqui tem uma div por volta, certo? Por exemplo, se eu colocar um P aqui por volta, aí já vai começar a me dar erro aqui, né? Porque eu sempre tenho que ter um englobando. Se eu precisar desses dois aqui, eu posso criar uma div aqui em volta deles e englobar os dois, certo? Mas é basicamente isso. É uma função que retorna um HTML. Componente no React é basicamente isso. No React, os componentes são exatamente uma função, porém eles retornam um elemento HTML, né? Funções elas podem receber parâmetros, né? Como eu comentei aqui. Os componentes também podem receber parâmetros, né? Que aí, só que nesse caso aqui no React, são chamados de props. Isso a gente vai tratar no próximo vídeo aí, que é o próximo assunto dessa série aqui, certo? Então, basicamente, um dos princípios mais importantes do React é componentes, né? Então, a gente tem aqui um componente, a gente pode
ter vários elementos HTML aqui dentro. Por exemplo, eu posso ter um P aqui dentro e colocar Hello World. Já aparece ali, entende? Então, aqui dentro eu posso ter vários elementos HTML. Pode ter um form, button e por aí vai. Ó, meu botão já está ali. Certo? Então aqui eu posso ter vários elementos HTML e o legal dos componentes é que eu posso ter vários componentes menores e daí ir compondo, né, outros componentes mais complexos. Como assim? Vamos criar aqui, por exemplo, nesse caso, um componente de button, vai. Button TSX. Nesse button TSX, eu vou criar uma função que chama button. Ela retorna um botão e está escrito adicionar, certo? Beleza. Aí aqui agora eu posso utilizar aquele botão, em vez de utilizar esse daqui, vou deixar ele aqui por enquanto, mas eu posso utilizar o meu botão. Vou portar ele aqui em cima. Eita. Aí, beleza. O que estava acontecendo aqui é o seguinte. Porque eu não estava exportando como default o meu botão e aqui eu estava importando como se fosse default. Para manter daquela forma, eu poderia fazer assim, ó. Que é só o detalhe de JavaScript, tá? Então, lembrando, se você não tem muito conhecimento de JavaScript, não se preocupe, deixe nos comentários aí que eu vou preparar algum material também, beleza? Aí, ó, é assim que funciona. Então, veja, aqui é um componente do HTML mesmo, e aqui é um elemento, né, no HTML, e aqui é um componente criado por nós, né? Então, ele está aqui separado, e aqui eu posso reaproveitar ele, eu posso ter vários aqui dele, ó. Eu posso ter vários. E aqui aí se eu mudar aqui, olha que legal. Se eu mudar aqui, eu mudo em todos eles ao mesmo tempo. Tá vendo o grande poder que os componentes traz pra gente em uma aplicação React, por exemplo? Então a gente pode ter vários componentes aqui quebrados em vários pedacinhos ali, por exemplo, um input, um head, né? Um título, um formulário separado e daí utilizar aquele formulário em toda a nossa aplicação. Né? Imagina, por exemplo, um header aqui. Eu queria que tivesse um header nessa página. E eu posso criar um componente de header e utilizar em todas as páginas que eu precisar de ter um header ali. Entende? Então, componentes são muito importantes no React por conta disso, né? A gente tem esse poder de componentização muito forte. Então, eu quero trazer mais exemplos mais avançados. Isso aqui foi bem simples, né? Para a gente entender o básico ali sobre componentes. Mas qualquer coisa, deixe nos comentários aí. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de algum material de apoio sobre JavaScript e HTML, né? Porque eu recomendo fortemente, né? Não vá direto no React, tenha pelo menos uma base ali, algum entendimento, nem que seja mínimo ali em JavaScript primeiro, para depois ir para o React, porque aqui eles já utilizam bastante, a gente já utilizou bastante conceitos importantes ali aqui do JavaScript, por exemplo, parte de import e export, né? Parte de funções, né? Aqui é um exemplo simples, isso aqui não conta, mas então é essa a dica que eu deixo, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer sugestão, também deixe nos comentários, beleza? Valeu, pessoal. Deixa o like se você puder. E valeu e até a próxima.
back from the dead.